Bem, a segunda parte dessas ações divisórias e demarcatórias são muito bem delineadas no CPC. E o código traz, entre os artigos 574 e 587, a ação de demarcação. Naquela ordem, a demarcação vem primeiro e a divisão vem depois, se as duas ações forem cumuladas. Então, primeiro no código está a ação de demarcação, 574 a 587, e depois a ação de divisão do 588 ao 598. Esse conjunto de dispositivos descrevem as duas etapas que são subsequentes, com duas sentenças, eu disse a vocês, nos dois procedimentos. A demarcação como aquela ação do proprietário que quer estabelecer a linha divisória do seu imóvel com os outros proprietários vizinhos, e a ação de divisão, a ação em que uma certa propriedade precisa ser entre seus condôminos partilhada nos quinhões respectivos, sejam eles sócios que compraram um bem imóvel comum, inteiro, e depois desejam repartir, ou herdeiros. Por isso que a ação de divisão se assemelha à ação de partilha que sucede ao inventário, quando neste inventário tem bens imóveis a serem repartidos entre co-herdeiros. Bom, a estrutura dessas duas partes, do artigo 574 ao 587, do 588 ao 598, é muito similar. Ela descreve, portanto, toda a sequência processual que tem todos os procedimentos especiais, com os requintes, nesses dois casos, de que essas duas ações são extremamente, ou podem ser extremamente complexas, porque a elas corresponderá toda uma atividade física realizada no campo ou no terreno, onde um técnico, no qual um técnico perito em agrimensura ou em medição de terras vai medir esse imóvel, e no caso da ação de divisão, medir os dois imóveis e estabelecer entre eles aquela linha que tenha desaparecido ou que não tenha sido propriamente marcada. Então ele aviventa rumos, como diz a lei, ou ele cria os rumos divisórios, rumos como alinhamentos divisórios entre os dois imóveis. Ou, no caso da ação de divisão, ele estabelece a melhor partilha entre os quinhões dos três sócios, no exemplo que nós demos, ou dos três co-herdeiros, no outro exemplo que é próprio do direito sucessório. Então, nas duas partes em que o código define as duas ações de demarcação e divisão, ele vai dizer: a petição inicial será instruída com títulos de propriedade, ação de demarcação. Designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites a constituir, aviventar ou renovar, e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Então, como os confinantes, os vizinhos contra os quais eu proponho a ação de demarcação, são réus ou co-réus na ação de divisão, eu peço a citação. Qualquer condômino, aqui está uma legitimidade especial, qualquer condômino daquela parte inferior dos três sócios é parte legítima para promover a demarcação do imóvel, comum requerendo a intimação dos demais proprietários da parte inferior, contra o vizinho da parte superior, contra o qual eu, condômino da parte inferior, desejo a demarcação. 576, a citação dos réus será feita pelo correio, observado disposto no 247. Parágrafo único, será publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Então, a ação de demarcação, como eu desejo que todos tomem conhecimento, eu posso fazer também a citação edital. Mas a citação desde do Código de 2015 pode ser postal e não mais pessoalmente. 577, feitas as citações, terão os réus prazo comum de 15 dias. Esse prazo já foi de 20, era um prazo diferenciado que tinha neste procedimento especial, mas hoje ele está uniformizado como todos os demais, exceto das cautelares, em 15 dias, que é o prazo do procedimento comum. Então, o prazo para a resposta do réu vizinho, esse
contra o qual eu desejo a demarcação é também de 15 dias. Antes de proferir a sentença, qual sentença? A sentença primeira, que vai determinar a linha de demarcação. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos e os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, quer dizer, as informações sobre onde era essa linha. Um dirá que era assim, outro dirá que era assim, outro dirá que era assim. Então, o perito vai tentar reconstituir essa linha demarcanda, ouvindo, inclusive, informações de pessoas com as quais ele conversa durante o trabalho topográfico de investigação que ele faz. Considerando os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligiem. Esse artigo 579 da ação de demarcação de 580, que diz que o juiz dará a sentença depois de designar o perito que apresentará para ele o cálculo, a sugestão do traçado, dá a impressão que isso é feito rapidamente. Esse trabalho pode levar meses, anos, e é muito comum que leve anos num vai e vem entre a atividade técnica do perito, que auxilia o juiz para reafirmar essa linha demarcanda, e aí sim a sentença. Qual sentença? A primeira sentença da ação de demarcação, que está no 581. A sentença que julgar procedente o perito determinará o traçado da linha demarcanda. Então, essa primeira sentença da ação de demarcação é uma sentença que confirma a sugestão dada pelo perito, discutida com os assistentes técnicos das partes envolvidas, e o juiz confirma por sentença. Essa sentença, obviamente, é sujeita à apelação com os dois efeitos. A segunda sentença, que ocorrerá depois, homologando o trabalho do perito, que ainda não começou a demarcar, ele só sugeriu, essa segunda sentença, só quando apelada, só tem efeito devolutivo ao tribunal. Então, eu disse que tem duas sentenças na ação de demarcação. A primeira sentença é sujeita à apelação com duplo efeito, e a segunda sentença é sujeita à apelação com apenas um efeito devolutivo no caso. Não há o que suspender mais. Interposta a apelação da primeira sentença, do 581, o trabalho do perito fica esperando o resultado que o tribunal determinará no julgamento da apelação. Então, cuidado, duas sentenças, duas apelações, mas a primeira apelação com duplo efeito e a segunda apelação apenas com efeito devolutivo. Então, não se iludam, olhando 580 e 581, que esse processo pode ser ou será rápido. Ele é extremamente lento e demorado, e daí a lenda de que as ações de demarcação nunca acabam. Por quê? Pode levar anos até que se chegue ao trabalho final do perito, e aí sim a homologação da sentença, porque a ida ao tribunal e o retorno do tribunal dessa primeira apelação, se houver, pode levar um tempo longuíssimo. Bom, o parágrafo único diz que a sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição, como dizia anteriormente na parte geral, né? A restituição da área invadida se houver, declarando o domínio e a posse prejudicada ou ambos. Então, a natureza da sentença, da ação, é também de restituição, semelhante àquela da possessória, e é também confirmatório ou de declaração da existência da titularidade dominial ou da propriedade sobre aquele quinhão discutido, confirmando para um ou para outro, conforme for, ou conforme seja o trabalho pericial, dizendo tal fração pertence a um ou pertence a outro. Bem, o 582 diz: transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Então, quando o perito faz o seu primeiro trabalho, dizendo ao juiz que a linha demarcanda deve ser tal, ele ainda não colocou os marcos, ele apenas apresentou uma planta, um desenho,
da linha demarcanda do terreno ou da propriedade rural, dizendo deve ser aqui, não é? Então, se a sentença for apelada, o trabalho técnico posterior, que vem a seguir do 582, ainda não se desenvolveu. Por isso, essa primeira sentença tem, depois disso, se transitada em julgado a primeira sentença, todo o trabalho técnico no campo, para depois vir a segunda sentença, que é a sentença homologatória, que aparece lá no 58. Assinado o auto pelo juiz, pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Está lá no 587. Então, entre o 582, 583 especialmente, e o 587 descreve todo o trabalho na segunda fase, não é, da ação de demarcação, que antecede a segunda sentença homologatória. E aí vem, as plantas serão acompanhadas de cadernetas e operações. O perito junta todo o seu trabalho pericial quando ele mediu as duas propriedades que estavam disputando a linha divisória, todo o trabalho de campo e a designação dessa linha divisória sugerida, que conterá aí uma série de informações técnicas em 8 incisos do 583, sendo o ponto de partida, os acidentes encontrados, as cercas, os valos, lagoas, a indicação minuciosa de novos marcos cravados, a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e extensão dos campos, matas e capoeiras, as estradas ou vias de comunicação, as distâncias entre os pontos referidos no seu perímetro e assim por diante, toda essa descrição do imóvel, a indicação de tudo mais que for útil ao levantamento da linha da identificação e da linha já levantada. O 584, ainda na segunda fase, diz é obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se alguns desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais. Então, se houver um rio, um arroio, um córrego, que seja a linha demarcanda, ele não põe os marcos nessa linha do rio, porque o próprio acidente topográfico, o próprio rio ou o próprio uma pedreira ou algum sinal natural permanente, visível, indelével que exista, sirva como marco para a linha. O 586 diz que, juntando aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem. Então, depois, na segunda fase, desse trabalho inteiro do perito, que vai a campo refazer aquilo que ele tinha estabelecido no plano técnico, no desenho apenas, o juiz abre novamente as partes antes de dar a segunda sentença. Então, executadas as correções sugeridas pelas partes e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação, em que os limites demarcantes serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. E aí vem a segunda sentença. Assinado o auto pelo juiz, aquele auto estabelecido pelo perito técnico, topógrafo, engenheiro agrimensor ou agrimensores, é mandado, o juiz assina um auto e será proferida a sentença homologatória, a segunda sentença, então agora a sentença homologatória, que determinará o traçado, que confirmará aquele traçado que ficou feito, sugerido na primeira sentença que transitou em julgado. Então, duas sentenças, dois trânsitos em julgado. A ação de divisão, que é essa segunda ação, que pode ou não ser cumulada, tem uma estrutura muito semelhante do ponto de vista procedimental. Mas o objeto da ação de divisão, se ela for separada da demarcação especialmente, pode ser muito bem distinguido. A ação de divisão é a ação em que o condômino deseja partilhar o seu quinhão. Eu dei o exemplo no Y, imagine um quadrado com 3 proprietários e o perito vai demarcar uma linha como se fosse um Y, separando um primeiro pedaço A, um segundo pedaço B
e um terceiro pedaço C, dos 3 coproprietários que desejam a extinção do condomínio. Então, a ação de divisão não é a ação para separar um imóvel que tenha perdido a cerca divisória ou o muro de outro. A ação de divisão é a ação para extinguir o condomínio, para a designação do quinhão de cada um dos coherdeiros ou dos sócios que compraram em conjunto um bem imóvel. Então, a estrutura será semelhante. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente, do autor que deseja separar o seu pedaço dos demais coproprietários. A indicação da origem da comunhão, que pode ser sucessória ou de uma aquisição, a situação e os limites característicos do imóvel, o nome, estado civil, todos aqueles requisitos do 320, as benfeitorias comuns. Então, aquelas benfeitorias que estão em uma parte desse imóvel comune dividundo, ação de divisão, que eu desejo repartir, também serão repartidas. Se existem benfeitorias, e a ideia é que sejam iguais os quinhões no seu valor, então pode ter as benfeitorias, se não puderem ser divididas, ficarem num dos pedaços, mas neste caso, esta área que fica com as benfeitorias poderá ficar com o território, com o espaço físico territorial menor como forma de compensação. 590, o juiz na ação de divisão nomeará um ou mais peritos. Aqui se repete a mesmíssima estrutura daquela parte da ação anterior de demarcação, dizendo que o juiz nomeará o perito para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Então é possível também que certas regras que estão na legislação criada nos últimos anos pelo georreferenciamento possa contribuir nessa divisão. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, mesma regra da ação de demarcação, construções, benfeitorias, a indicação de seu valor e dos respectivos proprietários ocupantes. Águas principais que banham o imóvel, está pensando aqui no imóvel rural, como uma fazenda, por exemplo. 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar no prazo de 10 dias os seus títulos. Ainda, então, o modo de chamamento e de citação, neste caso, funciona como uma intimação para que eles vão dizer: eu também sou condômino, eu também quero o meu pedaço, eu também desejo a divisão, mas eu posso contestar o modo de sugestão da divisão. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Se o imóvel é nu e simples, que a simples traçado de uma linha estabelece sem divisão de outras benfeitorias que alterem o valor dos quinhões, se imagina mais simples. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Então, se porventura aquela propriedade comum vinha sendo utilizada em uma fração ou outra pelos sucessores, tenta-se preservar aquilo que eles vinham já melhorando, já construindo, fazendo plantações, caso a linha de demarcanda sugerida pelo perito atinja um daqueles. O ideal é que não atinja. Então, o perito terá, na medida do possível, que preservar as benfeitorias feitas pelos condôminos naquela parte que estava em comum, mas que eles vinham já tentando utilizar de forma independente. 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo único. Serão citados para a ação os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros nos terrenos vindicados,
se a ação for proposta posteriormente. Aqui se repete aquele dispositivo anterior, imaginando a ação de demarcação cumulada com a ação de divisão. Então, se elas são cumuladas, aquele imóvel do exemplo anterior da ação de divisão, aquele vizinho que não tem nada a ver com a divisão daqui, se houvesse dúvida na linha entre eles, ele também é corréu. Do mesmo modo que se ele propõe a divisão contra os 3 herdeiros de baixo, os 3 são corréus naquela ação de divisão se o imóvel é comum, o imóvel vizinho. Essa hipótese de acumulação da ação torna ainda mais complexo, eu disse a vocês, a divisão e a demarcação, porque neste caso pode haver até 4 sentenças, 2 na ação de demarcação, primeiro, e 2 outras na ação de divisão que se sucede a essa. Bom, continuando então nessa ação de divisão, os peritos proporão, do mesmo modo que na ação de divisão, o estudo fundamentado, sugerindo a forma de divisão, o quanto possível a comodidade das partes, quer dizer, se eles têm interesses e em comum concordam que seus quinhões sejam este ou aquele, o perito deve observar isso e diminuir a contenciosidade. Feita esse primeiro trabalho pericial, surge a primeira sentença da ação de divisão. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano de divisão, o juiz deliberará a partilha. Vejam que aqui a linguagem é lá do direito às sucessões, porque é uma ação de partilha também, porque eu quero dividir a coisa comum. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando. Aqui já está sugerindo a segunda parte, né? Transitada em julgado essa decisão primeira, essa primeira sentença, a sentença de partilha, começa o trabalho pericial. E a mesma regra que estava lá naquele artigo. As benfeitorias comuns serão, que não comportam divisão cômoda, serão adjudicadas a um dos condôminos. Instituir-se-ão servidões, quer dizer, se um imóvel precisa ter acesso a uma rodovia, a uma estrada, a uma rua, por meio do terreno do outro, se o quinhão ficou escondido no fundo, ele tem direito de servidão ou de passagem forçada até por dentro do terreno do outro. As benfeitorias particulares dos condôminos, aquelas que têm sido construídas, que excederem a área a que têm direito, serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Então, se eu tenho um pedaço construído meu naquele quinhão que ficou do outro, eu tento compensar com coisas desse meu condômino na minha área, né? A ideia é que os quinhões sejam em valor idêntico, ainda que as áreas possam ter pequenas diferenças. Se outra coisa não concordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Então, no último momento, não havendo forma de compensar pelas próprias benfeitorias ou pela área territorial, eu posso estabelecer que um paga ou compra a benfeitoria do outro em dinheiro. Terminados os trabalhos desenhados na planta os quinhões e servidões, o perito organizará o memorial descritivo. Cumprido o disposto no 586, o escrivão em seguida lavrará auto de divisão acompanhado da folha de pagamento para cada quinhoeiro. Folha de pagamento, a mesma linguagem lá do inventário do direito às sucessões. Assinado o auto, pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Então aqui dá aquele mesmo salto, dando a impressão que esse processo é rápido, né? Então, vai descrever que o auto conterá, no parágrafo 3º desse artigo 597, todas aquelas exigências finais, e a sentença homologatória vai homologar, então, a confirmação e a extensão da superfície do imóvel, a classificação das terras, a avaliação, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, cada folha de pagamento, de novo a linguagem do direito das sucessões, do inventário, cada folha de pagamento aos 3 herdeiros da parte inferior conterá a descrição das linhas divisórias, a relação das benfeitorias, a declaração de servidões,
E diz ainda que aplica-se a divisão disposto nos 575 e 578, que é aquele trecho lá da ação de demarcação. Então, esses dois procedimentos, ainda que tenham finalidade completamente diferente, do ponto de vista procedimental, eles têm uma certa comunidade, um aproveitamento das regras processuais de um e do outro. No Código de 1973, o código anterior, a forma de descrição era ainda muito mais complexa e difícil. Houve uma boa simplificação aqui, mas a melhor simplificação trazida pelo CPC nessas duas ações é a criação de uma modalidade extrajudicial, notarial e registral, especialmente registral, quer dizer, eu posso fazer tudo isso aqui fora do juízo e levar a um cartório de registro de imóveis, mas antes é um cartório que faça escrituras públicas, fazer por escritura pública consensualmente e depois registrar e separar os imóveis, seja da demarcação ou da ação de divisão entre os três co-herdeiros, no Y, aquele que eu descrevi a vocês, e o cartório de registro de imóveis fará aquilo que numa ação de demarcação levaria muitos anos para ser concluído. E a outra novidade interessante é que eu posso fazer também pelo processo de jurisdição contenciosa. Eu posso fazer tudo isso e não desejar ir ao registro de imóveis. Vou ao juiz e peço que o juiz, por jurisdição voluntária, pelo artigo 725, inciso 8 do CPC, faça a homologação apenas daquele trabalho pericial que eu desejava fazer, tanto na demarcação, se for contra o meu vizinho, ou na ação de divisão, se for contra os meus coproprietários, pedindo ao juiz uma sentença homologatória e, de certa forma, eu judicializo, mas sem conflito. A jurisdição voluntária, que está prevista no 719 e 725 do CPC, prevê uma série de procedimentos, mas prevê também a homologação daqueles acordos que eu faço extrajudicialmente, mas levo ao juiz apenas para que ele confirme com seu carimbo homologatório esse acordo que existe entre mim e o meu vizinho, no caso da ação de demarcação, entre mim e meus coproprietários na ação de divisão. Então, nós temos duas formas novas e consensuais, uma extrajudicial notarial registral, do 571, e outra do 725, inciso 8, em que eu faço tudo isso, só levo para o juiz homologar por jurisdição voluntária. E com isso nós concluímos esses dois procedimentos judiciais. Numa terceira etapa, agora, nós passaríamos para a ação discriminatória de terras públicas, que é a outra lei de 1976, não está prevista no CPC, e os procedimentos extrajudiciais, tanto esse discriminatório extrajudicial do INCRA, como aqueles dois de terras indígenas e quilombolas. Não são os de terras indígenas e quilombolas procedimentos judiciais, são procedimentos administrativos, hoje a cargo do Ministério da Justiça. E o de terras devolutas a cargo do INCRA. Com isso nós concluímos a segunda